palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje é o primeiro episódio de uma nova série que eu vou começar aqui no canal a respeito das mães da Bíblia, para homenagear as mulheres neste mês de maio, que a partir delas vem a vida, através delas nós começamos nações, né? E começando primeiramente pela primeira mulher que aparece na Bíblia, Eva. Antes de começar, um aviso: eu vou me basear exclusivamente dentro da Bíblia, fazendo pesquisas fora para entender um pouco do contexto, tentar aumentar o número de informações, porém, nada além da Bíblia, seja Antigo Testamento, Novo Testamento, no meu caso que sou cristão, protestante, então vou focar exclusivamente na Bíblia, para que nós possamos aprender juntos de uma forma objetiva, sem conjecturar, sem ficar prevendo, imaginando situações que muitas das vezes não tem uma comprovação muito profunda. A Bíblia por si só ela é suficiente, ela é a palavra de Deus, então ela por si só ela é autoexplicativa, ela é, como eu falo em todos os começos de vídeos, que ela é viva, perfeita e eficaz. Então ela é viva, porque a palavra de Deus ela se cumpre todos os dias, ela não se perde, ela não perece, a palavra de Deus ela é perfeita, é impecável. Cada livro tem o seu contexto e encaixa dentro das possibilidades que Deus quer que nós enxerguemos. Então nós não vamos nunca aqui na Terra conhecer a Deus de forma eficaz, de forma perfeita e de forma precisa, só na glória mesmo, quando todos nós aqui não estivermos mais, tivermos a nossa vida eterna. E ela é eficaz porque ela funciona perfeitamente. Então eu acredito que você entendeu um contexto dentro da palavra, porque a Bíblia ela acaba não contextualizando de uma forma precisa. E isso eu concordo. Você aprofundar isso fora, em livros, em pesquisas de historiadores, de conhecedores, de teólogos, isso eu acho muito pertinente para você não acabar caindo numa interpretação errônea. Então, é isso que eu fiz, para tentar entender. Por que eu estou dando todos esses avisos? Porque os vídeos, acredito eu, que não vão ser muito extensos. Então, tendo esse aviso dado, não será necessário eu avisá-los novamente sobre questão de onde eu pesquisei as fontes históricas. Então, e exclusivamente apenas a Bíblia. Então, a primeira mulher da Bíblia é Eva, a primeira mãe. Então, a primeira aparição de Eva foi em Gênesis capítulo 2, versos 21 ao 23. O nome dela significa a que dá a vida ou a vivente, pois ela seria a mãe da humanidade. Essa passagem está em Gênesis capítulo 3, no verso 20. Ela é mãe de quem? Ponto alto e principal dessa série, ela é mãe de Caim, o primogênito, primeiro homem nascido de fato, né? Porque Adão e Eva foram criados, Adão do barro e Eva de um pedaço de carne e da costela de Adão. Então, são criados. Nós somos criaturas? Sim, nascidos a partir de mulheres, certo? Então, mãe de Caim, Gênesis capítulo 4, verso 1, é ali que aparece Caim. Abel, Gênesis capítulo 4, verso 2, ele é o segundo homem. E Sete em Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26. Outro aviso: Caim e Abel são os dois primeiros seres humanos nascidos, contudo, tem uma passagem um pouco mais adiante, em Gênesis capítulo 5, que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, que fique claro, os nomes mencionados da Bíblia são Caim e Caim e Abel. Então, Gênesis capítulo 4, versos 1 e 2 aparece Caim e Abel, e 7, Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26, tá? Então, a última aparição foi de Eva, no caso, a última vez que Eva é mencionada é no capítulo 4, no verso 25, com o nascimento de Sete, certo? Essa é a primeira mulher. A toada dos vídeos, o ritmo dos vídeos vai ser esse. Então, o máximo de informações que eu conseguir colher dentro da Bíblia, eu falarei, primeira e última aparição, os filhos que teve, e basicamente vai ser assim, focado exclusivamente dentro da Bíblia, para a gente não abrir precedente para discussões, debates. Eu acho que não cabe aqui, não é o papel do canal, tá bom? Vamos lá, próxima mulher da Bíblia, a esposa de Noé. Aviso com relação à esposa de Noé. Alguns estudiosos dizem que o nome dela é Naamá, filha de Lameque e Zilá, certo? Porém, contudo, na passagem de Noé, apenas aparece
esposa de Noé. É assim que a esposa de Noé é mencionada, dessa forma, da mesma forma que a esposa de Ló. Então, ficaremos com a informação da passagem de Noé, sim, esposa de Noé. Mãe de quem? Mãe de Cam, Sem e Jafé. Sem, Cam e Jafé, nessa ordem, certo? Então a primeira aparição da esposa de Noé foi em Gênesis capítulo 4, verso 22, certo? Então nós ficamos com essa informação. Como eu falei, mãe de Sem, Cam e Jafé, nessa ordem, do mais velho para o mais novo. Capítulo 5 de Gênesis, verso 32, é a menção dos filhos, idade, nome, a morte e última aparição, no caso, não tem nenhuma informação. Como eu falei, para não ficar totalmente vago, porque infelizmente, neste caso, ela não é nomeada, tem essa informação possivelmente. Há estudos, inclusive, que na época de Noé, um pouco antes, mais ou menos nessa época, até pelo menos a época de Moisés, a permissão de casamentos entre pessoas da mesma família acontecia. Deus permitiu para que pudesse ocorrer a proliferação, se é que posso dizer assim, proliferação não é bem o termo, mas que ocorresse a multiplicação, para que o ser humano conseguisse propagar a sua descendência. Então, por isso que Lameque era o nome do pai de Noé, e coincidentemente ou não, Lameque também era o nome do pai da Naamá, que alguns estudiosos dizem que eram todos do mesmo nome. Logicamente que entre Adão e Eva, Caim e Abel, Sete, os filhos e filhas de Adão, até chegar a Noé, passaram-se várias gerações. Se você olhar a genealogia, até mais ou menos Matusalém, o Enoque, descendente direto de Noé, próximo ali, tá? São 800, 900 mil anos, vivia-se muito. E tem a questão também de estudos que foram feitos a respeito da duração dos dias, o tempo, a marcação de tempo na época de Noé. Não há muitos estudos com relação à época pré-diluviana, então tomar muito cuidado. Nós devemos, como cristãos, estudar a Bíblia e vigiar, tomar muito cuidado com a questão de entendimento prático e físico de tempo, de horas, minutos, marcação de tempo. Que viveu 1000 anos, maravilha. Os homens daquela época, os seres humanos daquela época viviam muito. Essa informação nós temos na Bíblia. Agora, vivia-se muito. Era um ano de 365 dias, 366, 320, 180, então, enfim. Então, tomar muito cuidado, muita vigilância, tá? Para fazer esses vídeos, por mais que eu me atente apenas e tão exclusivamente à Bíblia, por obrigação, eu acabo pesquisando um pouco mais fora da Bíblia, mas as informações que eu passo dentro deste vídeo são exclusivamente bíblicas, o que está dentro da palavra e o que nós conseguimos enxergar e ler dentro da palavra. Novamente, as informações para poder aumentar um pouco o contexto, e tão exclusivamente o contexto, estão fora da Bíblia, em alguns sites de confiança, alguns livros que eu geralmente pesquiso para poder montar esses vídeos, mas o roteiro desses vídeos é montado todo exclusivamente com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e muito obrigado.